motivação e quando utilizar regressão. É muito comum que a gente tenha interesse, seja na pesquisa, seja no mercado de trabalho, em verificar se duas variáveis estão relacionadas ou não. É óbvio que o interesse também está em avaliar se duas ou mais variáveis estão, mas o nosso foco aqui, como eu falei antes, é a regressão simples. A regressão simples eu tenho uma explicativa e uma resposta. Então, nosso interesse vai cair aqui em avaliar se duas variáveis estão significativas. Perdão, a Sinara mandou mensagem, mas está passando a Sinara para você os slides? Eu vi Tá, agora sobre. sim, foi no início. Ah, Tudo perfeito, certo. tá bom. Tá. Então, mesmo que não exista uma relação de causa e efeito, a gente pode investigar qualquer tipo de associação entre essas variáveis. Então, dentro da engenharia, por exemplo, eu posso verificar se a temperatura de verão, por exemplo, influencia a resistência de um material. No comércio, será que os dias de chuva afetam as vendas de uma lanchonete, por exemplo, no centro da cidade? Eu digo no centro da cidade porque com dia de chuva o comércio no centro diminui um pouco, né? E os do shopping aumenta porque está coberto, tem ar-condicionado e tudo mais. E na saúde, por exemplo, será que a circunferência da cintura está associada aos níveis de glicose no sangue? Então veja que sempre são duas variáveis que eu tenho interesse aqui. Repito, é muito comum que a gente tenha interesse em avaliar mais de duas variáveis, mas o nosso foco neste momento vai ser o mais simples possível, vai ser a base da modelagem, que é estudar o relacionamento de duas variáveis. Então aqui a gente tem temperatura e resistência, dias de chuva, no caso seria chover ou não chover, né? Com vendas, aqui seria a circunferência da cintura, com os níveis de glicose no sangue e por aí vai, tá? Em todos esses cenários, a gente pode aplicar uma das técnicas mais comuns, e como eu falei antes, é a base da modelagem, que é a análise de regressão. Vocês podem encontrar, né, atualmente se chama modelos de regressão, né, mas antes, inclusive a minha disciplina, quando eu fiz na época de estatística na UFC, se chamava análise de regressão. Com o tempo, para se encaixar com nomenclatura de outras disciplinas, mudou-se aí para modelo de regressão, tá? Mas vocês vão ver, inclusive, livros em inglês, que seria Regression Analysis e não Regression Models, tá? Ela busca, então, representar a relação entre as variáveis por meio de um modelo matemático, que eu coloquei aqui entre parênteses, que seria estatístico, né? Eu utilizo um conceito matemático para fazer uma representação estatística da coisa. Então, nós temos duas variáveis, uma resposta e uma explicativa. A ideia é, a partir da explicativa, tentar entender o comportamento da resposta. Ou criar uma estrutura capaz de modelar a variabilidade de y. Existem diversas leituras que podem ser feitas a partir desse modelo, tá? E aqui a gente vai discutir alguns deles, tá? Aqui eu coloco um pouco de explicativa, perdão, eu coloco o termo explicativo, mas em alguns livros também pode aparecer a palavra explanatória ou covariável, tá? Vejam que eu estou disseminando conceitos, criando a base para que vocês não se sintam perdidos quando forem ler outra literatura, né? Ah, o Vinícius falou que era explicativa, mas aqui está explanatória. Não, ela também pode ser chamada de explanatória, tá? Também pode ser chamada de covariável. E ela também pode ser chamada de variável independente. Com essa disseminação em dados, e aqui eu vou sempre repetir a crítica, não é afetando quem não é da estatística, tá? Porque tem muitas pessoas aqui que não são da estatística, mas com essa onda de dados, existem muitos materiais que confundem termos, quando na verdade esses termos representam outras coisas. Eu falei antes que y é chamado de variável resposta e x é chamado de variável explicativa. Mas eu já vi em alguns livros que y é chamado de variável dependente e x é chamado de variável independente. Por que isso? Porque na estrutura, na verdade, x de fato é independente, porque eu tenho que colocar um x para ter um y. Então, faz sentido que y dependa de x. Ou seja, dependendo do valor que eu colocar em x, eu vou ter um y. Então, o x vai ser qualquer valor, por isso que eu chamo ele de independente, enquanto que o y vai ser um valor que depende do valor de x. O problema é que aqui pode confundir muita coisa com relação à ideia de dependência. Os modelos de regressão clássicos são baseados em independência. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou fazendo a medida, por exemplo, do comprimento da cintura, ou da medida da cintura, né?
com o nível de glicose, por exemplo, ou temperatura com resistência, eu estou fazendo sobre medidas transversais. O que é uma medida transversal? É quando eu tenho uma medida em um único momento. Então, os indivíduos não compartilham informação nenhuma. Eu tenho a medida do Arthur, a medida do Rodrigo, a medida da Sinara, a medida do Danielo, apenas uma vez. Então, essa análise tem a ver com dependência ou independência. E o que seria dependência, então? Seria se eu avaliasse o Danielo ao longo do tempo. Eu tenho, sei lá, o nível de glicose do Danielo ao longo do tempo, em 3 medidas, em 4 medidas, em 5 medidas, e aí eu tenho, por exemplo, uma estrutura longitudinal. Então, existem modelos que se encaixam na estrutura longitudinal, e aí é que vem o termo correto de usar dependência, porque aí eu tenho uma estrutura de dependência. Tá? Então, muito cuidado ao usar o termo dependente ou independente, muito cuidado ao usar, muito cuidado quando for ler, inclusive no liquidinho aí, que agora todo mundo sabe estatística, e compartilha muita coisa que não tem sentido nenhum. Inclusive, vou fazer 2 críticas mais na frente, que vocês vão entender mais ou menos o porquê de muita gente que compartilha os conceitos aí equivocados. Mas, enfim. Tá. O primeiro ponto de atenção é esse. O segundo ponto de atenção é com relação a uma confusão que muita gente faz com relação à correlação. Tá? Muita gente, quando vai ensinar regressão, coloca na ementa correlação e regressão, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Correlação é uma medida descritiva que é vista em análise descritiva e análise exploratória. Regressão é modelagem estatística. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra.